Boa noite, a paz do Senhor. Você está bem, irmão? Você está bem? Glória a Jesus. Você está bem é porque Jesus te sustentou até aqui. E aí já é muito motivo de ser grato a Ele. Sim ou não? Glória a Deus. Jesus é o motivo, não só da nossa alegria, da nossa felicidade, mas desse sustento de estar todos os dias vivo para glorificá-lo. E a gente é muito grato pelo esse sustento de Jesus. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Lucas 10. Verso 25. Todo mundo achou? Quem não tiver a Bíblia pode acompanhar aqui no telão. Mas você que tem, leia aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida? Vamos repetir a pergunta que ele fez? Mestre, glória a Jesus. A pergunta de um mestre da lei, de alguém que era entendido das Escrituras. E a pergunta para Jesus, ele queria colocar Jesus à prova, para saber se Jesus responderia. E ele tem uma pergunta, e essa pergunta é sobre a vida eterna. E aí, antes de falar de vida eterna, a gente precisa saber que existe uma vida. Sim ou não? Quantos estão vivos aqui? Você respira? Você respira? Então você sente. Então tem vida em você. Amém? Amém ou não amém? Então, antes de saber que existe uma vida eterna, tem uma vida. E essa vida foi criada por Deus. Então, a vida que você tem, quem criou? Deus. Então, a gente vai ler um texto em Gênesis 2:7 que diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de... E o homem se tornou uma alma. Ou seja, Deus formou o homem e deu ele vida. Então, vida tem a ver com Deus. Sim ou não? E aí tem uma ilustração que eu gosto, que é o seguinte, que é a mesma lá de Gênesis. Então, se você tem um peixe, e o peixe foi produzido com ordem de Deus pelas águas, e você tira o peixe da água, o que acontece com o peixe? Tem as plantas. As plantas foi por ordem de Deus produzidas através da terra. Tira a planta da terra, o que acontece com ela? Então, se foi Deus que formou o homem e tira o homem de Deus, o que acontece com o homem? Então, Deus tinha dado uma ordem que, se o homem não obedecesse, ele perderia algo que era exclusivo do homem, que Deus tinha colocado. Então, vida tem a ver com isso, o criar de Deus. Mas Deus não só criou a vida, Deus tem poder sobre a vida. Então, eu queria ler outro texto com vocês que está lá em 1 Samuel 2,6. O Senhor é
quem tira a vida e quem dá a vida. É Ele que faz descer a sepultura ou subir a sepultura. Quem dá a vida? Quem pode tirar a vida? Ninguém pode fazer nada se não for Deus. Então qualquer pessoa que tem vida, tem por causa de Deus, e se ela permanece vivendo, é também por causa de Deus. E aí, ele também faz o seguinte, que é aquilo que a gente mais gosta, sustenta a vida. E aí eu queria ler mais um texto para vocês, que está lá em Hebreus 1:3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. Depois de ter feito tudo, a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Quem sustenta tudo, querido? Segundo a palavra de Deus, Deus é o sustentador de tudo na pessoa do Filho. Amém? Então Deus cria a vida, Deus tem poder sobre a vida e Deus é que sustenta. Ou seja, Ele pode tirar a qualquer... Tem algum dia que Deus não pode tirar a sua vida? Se é Ele que criou, se é Ele que sustenta, se é Ele que manda, Ele pode fazer. E isso não tem a ver com se eu creio nele ou não acredito nele. Ele é poderoso para fazer isso. E então, depois que a gente entende que existe uma vida, agora esse homem que vive aqui igual a gente, ele faz uma pergunta para Jesus. Jesus, tem uma vida que é uma vida diferente dessa que eu vivo, porque essa vida que eu vivo, ela é temporária, ela é finita, ela tem um tempo. Por que ela tem um tempo? Porque o próprio Deus que criou falou que tinha. Então, se a gente olhar lá no livro de Gênesis, você vai ver homens e mulheres vivendo até 1000 anos. Sim ou não? Mas depois tu vai ver Deus falando, não, agora vai viver até 120. Quando você chega no Salmo, o salmista vai falar assim, 70 anos, 80 no máximo, porque já está cansado. E glória a Deus que a gente ainda tem gente robusta que chega mais do que isso. Prova disso que temos várias pessoas aqui na igreja que já passaram dos 80. Mas a vida é limitada. E esse homem, ele está fazendo uma pergunta que vai além dessa limitação. Porque ele está vinculando a vida a algo que não acaba. A vida eterna. A vida com Deus. A vida que nunca mais vai terminar. Tu imagina? Aquilo que você vai passar a eternidade toda com esse Deus poderoso que criou a vida, que sustenta a vida, que mantém a vida, e é por isso que eu e você estamos aqui. E a vida eterna, querido, o que seria isso? A vida eterna, se a gente fosse resumir, ela é um presente de Deus. Ela é algo que o Deus Todo-Poderoso, que cria aquilo que a gente está vivendo hoje, oferece a todos nós. Então a vida eterna é um presente. E aí, presente, a gente precisa receber. Eu posso rejeitar um presente, sim ou não? Eu posso saber do presente, ter ele perto de mim e nunca usar, sim ou não? Então, presente tem a ver também com aquilo que eu vou usufruir. E tem gente que não vai usufruir dessa vida eterna. E aí eu queria ler a definição que eu coloquei. Vida eterna é um presente que ganhamos através da salvação e relacionamento com Deus. Então, é um presente que a gente ganha através da salvação, porque todos que tiverem salvo em Cristo Jesus vai estar com Ele, se relacionando com Ele eternamente. E eternidade não tem como medir. É eterna, irmão. Não dá para falar igual eu falei assim, não, a vida dura até 100 anos. Não dá. Eternidade não dá para medir com o nosso tempo. É eterno, nunca acaba. A gente não tem como falar quanto tempo isso dura.
A Bíblia vai falar que Deus, para medir assim, para a gente entender, vai falar que um dia para Ele é igual 1000, 1000 é igual um dia. Ou seja, já dá um nó, um parafuso na gente, solta, porque não dá para entender como que vive 1000 dias em um dia e como vive um dia com 1000 dias. Gente, não dá para entender. Entende? Então, vida eterna não dá para medir, mas é muito tempo. Isso dá para falar. Não acaba, né? Já dá para pensar assim, se 100 anos na minha cabeça é muito tempo, vida eterna é mais que isso. Então dá para você perceber quanto tempo vai durar. É muito, muito que não acaba. Então eu queria ler alguns textos sobre vida eterna. Porque esse homem, ele pergunta a Jesus, e Jesus fala para ele, como que você lê? Como é que você interpreta o que está escrito? Então a gente vai ler alguns textos sobre vida eterna, né? Para a gente ter uma noção do que seria vida eterna. Essa pergunta não é a primeira vez que aparece na Bíblia. Quantos lembram do jovem rico? Qual foi a pergunta que ele fez? Senhor, o que eu devo fazer? A vida eterna. Então, talvez essa seja a tua pergunta também, né? Então a gente pode ir a algumas respostas. A gente não tem como esgotar o assunto, mas a gente queria introduzir. Então a gente vai ler alguns textos. Se você não conseguir pegar e ler todos eles, se quiser pedir no final, eu te apresento todos eles. Te mando todos eles para você poder meditar se essa é a sua dúvida, se essa é a tua pergunta. Então eu queria começar pelo livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida, é um dom, é um presente, é algo que Deus oferece. João 3,16 vai falar assim: por que Deus oferece esse dom gratuito? Ele vai falar assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida. Então, por que existe a vida eterna? Ela é um presente do amor de Deus. Todo mundo até aqui entendendo? Tá difícil? Então vamos lá. Terceiro texto. 1 João 5, de 11 a 13, diz assim: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E essas coisas escrevi a vocês, que creem em nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então ela é um presente, ela é algo que Deus, porque nos ama, nos entrega, mas Ele fala, tem algo que precisa ser feito, e Ele vincula um presente ao seu Filho. Ele vincula algo a Jesus. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então não ter Jesus é a mesma coisa de falar que você não vive essa eternidade que a gente está falando. Você vive aqui, mas não vive a eternidade. Vamos para o próximo texto. João 17,3 vai definir o que é essa vida eterna. Vai dizer assim: a vida eterna é esta, que conheçamos a Ti, o único verdadeiro Deus, e ao Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna tem a ver com um relacionamento de conhecer para sempre esse Deus poderoso, maravilhoso, glorioso, que a gente começou a conhecer nessa vida. Então a gente passou aqui alguns momentos de louvores. É bom ou não é louvar o Senhor? Agora imagina você não precisar terminar de louvá-lo, não precisar mais terminar de estar junto dele. A vida eterna é conhecer esse Deus, é conhecer esse Deus poderoso. E além de ser isso,
o texto de 1 João 2,25 vai falar assim: e esta é a promessa que ele mesmo nos fez. Esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Queridos, todos aqueles que recebem Jesus, essa promessa se materializa na sua vida. Então, estar vinculado com o Filho tem a ver com receber a vida eterna, esse presente, o amor de Deus. Todo mundo está aqui entendendo? Podemos avançar então para mais um texto? E aí, a gente está vivendo, temos a vida natural que todo ser humano que vem para a terra tem, sim ou não? E aí tem a vida eterna que é um presente. E aí Pedro tem uma revelação. Quantos lembram da revelação que Pedro teve? Está lá no livro de João. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Ou para onde iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Meu irmão, vida eterna tem a ver com esse relacionamento. Vida eterna tem a ver com a palavra de Deus. E a gente precisa saber que ela está disponível. E eu queria ler mais um texto. Vamos lá. 1 Timóteo 6,12. Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai falar assim: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual vocês também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Paulo vai falar que a gente precisa tomar posse, e essa posse tem vinculada a muitas testemunhas. Muitas pessoas precisam saber: eu vou viver a eternidade com o meu Deus. Combata o bom combate. Se apresente com alguém que você já tomou posse da vida eterna através do Filho. E mostre para essas testemunhas, testemunhe para as pessoas. Então Paulo vai falar e vai vincular isso. João vai falar 3,36 assim: por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. Quem crer no Jesus tem. Não tem outra opção, irmão. Crer em Jesus, teu Filho tem que viver eternamente. Se você tem dúvida disso, o que está te faltando? Crer em Jesus. Crer em Jesus. Crente não pode ter dúvida sobre a vida eterna, o relacionamento dele com Deus. Não pode. Mateus vai falar assim, Mateus 25:46. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E agora eu entreguei um elemento novo na palavra de Deus para vocês. Então a gente estava falando da vida eterna, mas agora Mateus ele insere para a gente que também existe um castigo que é: se tem algo para viver eternamente, prazeroso, diante de Deus, louvando, também tem algo que é castigo e vai durar também eternamente. Não dá para medir o tempo desse castigo também. Como não dá para medir o tempo da eternidade, não dá para medir esse tempo. É eterno. O texto de Mateus é claro, fala que tem um castigo eterno. Tem algo que também está esperando aqueles que não recebem o amor de Deus através do dom gratuito dele, crendo em seu Filho. Então tem castigo para esses. Então não tem como fazer, se não aceitar Cristo, você já está condenado.
já tem algo esperando essa vida que você vive aqui hoje. Tanto que, quando Jesus vai falar, ele vai falar assim, você interpreta, e como você interpreta? Ele fala, amar a Deus sobre... Então, como é que eu tenho que viver a minha vida hoje? Amando a Deus sobre todas... Porque se eu não amo a Deus sobre todas as coisas, é sinal que eu tenho outro Deus. Eu tenho outra coisa na minha vida que está assumindo o lugar de... Então isso é um perigoso. Tem um texto também que Jesus vai falar assim, a gente não pode servir a dois senhores. Não tem como eu fazer isso com a minha vida hoje. Não tem como eu ter vida de Deus e ter vida de outro jeito. Ou eu tenho a vida que Deus me oferece para viver eternamente, ou eu tenho a vida do jeito que eu quero e vou passar a eternidade no castigo eterno. E tudo bem, irmão. Tudo bem. Por que é tudo bem? Porque tudo isso que eu estou falando está condicionado àquilo que você deseja. O teu desejo será realizado. O seu desejo é o que vai acontecer com você. Então, se você quiser, Deus tem o caminho. Se você não quer, não tem problema. E esse Deus que ama, que apresenta a vida eterna, Ele também vai te amar aplicando o castigo eterno. Porque o amor de Deus, querido, não tem a ver com aquilo que a gente acha que é amor. Deus ama e corrige aqueles que Ele quer perto dEle. Então, correção com Deus também é amor de Deus. Então, que se você escolher passar a eternidade longe dEle, tudo bem para Ele. Tudo bem para você? E aí é isso que você precisa pensar. Porque para Ele vai ser tudo bem. As nossas atitudes, as nossas escolhas não mudam aquilo que Deus é. Deus é eterno. Deus é poderoso. Deus está assentado num trono sublime, governando todas as coisas. E Ele ama os seus filhos. Imutável. Imutável. Deus não muda. Não tem sombra nenhuma de variação. A Bíblia vai falar que Ele é o mesmo hoje, amanhã, ontem e eternamente, irmão. Ele não muda. A bondade dEle é expressa. O amor dEle é expresso. Está aí. A fidelidade, a misericórdia, você pode provar dessas coisas. Está aí. É de Deus. Deus é assim. E aí a minha e a sua escolha é que vai definir se eu fico com Ele ou se eu fico longe dEle. E aí a gente precisa tomar sempre atitude. Decisão, querido, na vida é algo muito comum. A gente decide o tempo todo. Quantos aqui já tiveram que decidir entre algo muito difícil? Quantos? Muito difícil? Muito mesmo? De você achar assim, cara, não tem como sair disso, eu tenho que decidir. E às vezes eram coisas que colocavam até sua vida em dificuldade, sim ou não? Quantas coisas você já teve definindo na sua vida que era difícil? Agora, essa escolha de ter a vida e o castigo eterno, eu acho que é a escolha mais difícil que a gente pode tomar nessa vida. Porque a gente só pode tomar nessa, depois que ela passar, acabou. Só dá para tomar enquanto tem vida, porque vida eterna é aprovada, vivida após essa vida. Então, vida eterna é o quê? É vida após a morte da vida. Entende? Então, a gente tem que morrer aqui para viver lá. Entende? Então, tem que passar essa vida. E a escolha é nessa, a gente só pode escolher nessa vida. Então eu queria ler só mais um texto, mais dois.
com vocês. João 10, 27 e 28. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus falando que Ele é o pastor das ovelhas, e todos aqueles que o têm, escuta a voz dele, conhece a voz do pastor, sabe identificar ele chamando, e fala que ele também conhece todos aqueles que ele chama. Então, e ele fala assim: eu dou a vida eterna para esses que eu estou chamando, e não vão se perder. Quantos confia que Deus é poderoso para sustentar a tua vida e você não perder a vida eterna? Quantos conhecem esse Deus maravilhoso, sustentador de todas as coisas, meu irmão? O sol está no mesmo lugar lá, recebendo a ordem diária de Deus, e ele não se move. Porque se ele se movesse, exterminaria a vida na terra. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Você respira todo dia ar, porque Deus colocou ar para você respirar. Você consegue respirar, meu irmão, porque você tem vida que vem de Deus. E aí Jesus está falando: olha, eu conheço os que eu vou chamar, eu sei quem eles são, e eles vão ouvir esse convite, eles vão ouvir o convite do meu chamar. E aí eu queria ler mais um texto, que está em Hebreus. Como se diz, hoje, Hebreus 3,15. Hoje, quando que é? O texto diz assim mesmo, hoje. Quando que é? Hoje. Hoje, se ouvir a voz... Se você ouvir a voz do pastor, que convida para a vida eterna, o que você precisa fazer com o teu coração? Deixar ele sensível, não deixar ele endurecido, não deixar que ele vire pedra, mas que ele seja sensível a ouvir a voz do convite, a voz do pastor, do sustentador, aquele que pode sustentar todas as coisas. Ele está aqui. O pastor está aqui. Jesus está aqui. O presente que Deus oferece para a humanidade é Jesus. O texto de João 3 vai dizer: aquele que crê não vai perecer, vai ter a vida eterna. Então tem condição, meu irmão. Tem que crer em Jesus. Então o convite para você nesta noite é: você quer entregar, quer oferecer a sua vida aos cuidados desse que criou a vida, tem poder para sustentar, tem poder para tirar. Ele é o governante da vida, e Ele quer te oferecer uma vida superior da que você está vivendo. E esse é o convite que eu tenho para você nesta noite. Você quer Jesus? O presente de Deus, o dom de Deus, gratuito, mas você precisa tomar uma decisão. Porque se você não tiver Jesus, você vai ter o castigo eterno. E Ele também é real. Ele também vai acontecer. A vida eterna é real, mas o castigo eterno é real. Então eu queria convidar você. Então não queria estender o convite, mas eu queria convidar, se tem alguém aqui que não entregou a sua vida
a Jesus ainda, você pode fazer isso agora, vindo aqui ao altar. Então, se tem, a gente vai esperar um pouco você vindo ao altar. E se você tem dúvida, se você tem essa vida, você também pode vir, que a gente vai orar por você. Todos aqui já receberam a vida eterna? Tem alguém que não? Tem alguém que não? Amém. Então, se não tem alguém que precisa receber hoje, eu queria falar com vocês que estão aqui. Então, aquele homem, ele responde que é amar a Deus. Queridos, amar a Deus é algo poderoso. Amar a Deus sobre todas as coisas é algo necessário na vida daqueles que já receberam Jesus. Tem um texto que vai falar assim: a gente ama Ele porque Ele nos amou. Então você só consegue amar se você tiver o amor. Então, se você tiver o amor, você precisa desenvolver esse amor. E esse homem, ele tem essa resposta. E aí Jesus define a resposta desse homem mais à frente, falando assim: esse é o primeiro e grande mandamento. Ele responde para Jesus, Deuteronômio 6,5, amar ao Senhor sobre todas as coisas. E Jesus fala, esse é o resumo, esse é o grande mandamento. Só que Jesus, ele não só termina falando desse texto, ele fala assim, amar ao próximo também é? Amar ao próximo também é o quê? Então Jesus, quando vai falar do segundo, Jesus fala assim, semelhante a esse, também tem esse. Semelhante é muito igual, certo? Sim ou não? Semelhante a esse tem esse. Ame ao seu próximo como a ti. E aí esse homem faz mais uma nova pergunta. Ele fala assim, Jesus, beleza, amar a Deus eu entendo. O jovem rico fala para Jesus, beleza, cumprir as leis eu entendo. Beleza, Jesus, eu não faço isso, eu não faço isso, eu já não faço isso. E aquele intérprete da lei deve ter falado para Jesus, Jesus, eu sei resumir as 613 leis nessas duas. Eu sei fazer, eu sei. Só que aquela resposta ainda faltava coisa naquele homem. E Jesus conta para ele uma parábola, para responder para ele a próxima pergunta. Porque ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus vai contar a parábola bem conhecida da igreja, bem conhecida daí de fora, que é a parábola do bom samaritano. Quantos conhecem a parábola do bom samaritano? Havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Queridos, isso me lembra muito da humanidade, porque a humanidade é alguém que estava diante de Deus. O ser humano é alguém que estava perto de Deus. Adão estava assim, no jardim, no lugar de delícia, no lugar de bênção. Então Jerusalém aponta para a cidade do rei. Jerusalém aponta para a cidade da bênção. Jerusalém aponta para Sião, é onde o Deus Todo-Poderoso fala no Salmo, ali ordenarei a minha bênção. Só que esse homem não está mais em Jerusalém, ele está indo para Jericó. E quantos lembram de Jericó? Jericó é a primeira cidade, meu irmão, que quando o povo entra na terra, eles entram e Deus fala, destrói tudo, acaba com tudo. A cidade amaldiçoada pelo próprio Deus, porque Deus vai falar lá no livro, que ele vai falar assim, maldita seja Jericó, e quem a reconstruir? E esse homem, ele está descendo para onde? Para o lugar maldito, para o lugar que não tem a bênção de Deus, para o lugar que já é distante da bênção de Deus. E aí é muito difícil, querido, a gente falar que está com Deus, cheio de dúvida do nosso coração, ao ponto da gente estar no momento, no lugar da bênção, no lugar da onde Deus se manifesta, aonde a gente fala com a nossa boca, eu amo esse Deus, eu quero esse Deus, eu levanto as minhas mãos e proclamo a esse Deus, mas quando eu viro para longe, eu estou indo em direção à maldição.
eu estou fora do relacionamento com Deus. Queridos, você falou para mim que já tem a vida eterna, e vida eterna a gente definiu como conhecer a Deus. Como é que você conhece a Deus hoje? Se você não se relacionar com Deus, você precisa estar no lugar da bênção. Não pode escolher. Aquele caminho, querido, era um caminho perigoso. Aquele caminho de Jerusalém a Jericó, essa descida grande de 25 quilômetros, era um caminho perigoso. Era algo que era arriscado. Então esse homem, ele está descendo. E o texto bíblico vai falar que ele, nesse caminho perigoso, queria te lembrar, o mundo é perigoso. O mundo é um lugar de perigo. Fala que esse homem descendo, ele encontra salteadores, ladrões, que roubam as coisas dele. Querido, o mundo, ele pode te oferecer coisas momentâneas. Eles podem te mostrar prazeres que vai mexer com seu coração, mas vai te roubar o maior presente que você tem, que você falou para mim, que é estar com esse Deus. O mundo aí fora, ele está interessado em tragar a sua vida. Ele está interessado em roubar você de Deus. E ele não faz isso chegando e colocando arma no seu... Ele faz te oferecendo coisas que parecem prazerosas, sutis, coisas que vai te tirando, minando aquilo que você olha e pensa que não é mais pecado, meu irmão. Você olha e já é tão sutil na tua vida que você já não se incomoda mais. Então você não se incomoda que você tem uma boca suja. Você não se incomoda se você já maltrata a sua esposa. Você não se incomoda se você casa e desfaz aliança. Você não se incomoda com as coisas que o mundo está sutilmente oferecendo. Isso já não te incomoda mais. E o mundo está assim, roubando a essência que é a vida eterna dentro de você. Roubando de você. E aquele homem, ele fica caído, e o texto vai falar que ele fica quase morto. Quase morto, meu irmão. Ele está quase morto. Quantos lembram de Adão quando pecou? Deus falou para ele: você vai morrer. Querido, provar das coisas do mundo é provar daquilo que vai te matar. Você vai parecer pessoa viva, mas vai estar morta. Você não vai ter a vida de Deus, que é o mais importante. O zoe de Deus não vai estar em você, meu irmão. E você pode estar operando no poder de Deus. Você pode estar pregando e pessoas se convertendo, porque Deus é misericordioso e alcança todos aqueles que Ele quer. Porque não tem a ver, querido, vida com Deus não tem a ver com tanto poder eu derramo sobre a sociedade, mas quanto fruto a sociedade come de mim. Caráter é mais importante do que manifestação. Fruto é mais importante do que aquilo que eu demonstro. Você precisa ter vida. Você precisa estar ligado na videira. Você precisa se relacionar, receber aquilo que vem só da árvore, que é Jesus, meu irmão. Não dá mais para a gente fingir que a gente está no lugar da bênção, mas passos largos para o lugar da maldição. Não dá para a gente falar que a gente vai morar no céu com Deus, porque aquele que peca está afastado de Deus. Não dá para falar que eu vou viver do meu jeito nessa terra e vou estar com Ele, porque os amigos de Jesus fazem tudo aquilo que Ele manda. Os amigos que vão viver para sempre com Ele faz tudo aquilo que Ele quer. Não tem mais vida própria, ofereceu para Ele. Ofereceu, deu para Ele, e agora Ele é o Senhor da sua vida. Ele manda na sua vida. Então se Ele falar vem, tu vem. Se Ele falar vai, tu vai. Se Ele falar fica, tu fica. Porque Ele é
Senhor da sua vida. E esse homem quase morto, querido, a Bíblia vai falar que desce pessoas que trabalhavam dentro do templo, e ele está lá, caído, quase morto, e passos largos essas pessoas desviam, elas não conseguem enxergar aquele que está quase morto para ser resgatado. Elas não conseguem ver aqueles que estão quase mortos no meio do caminho, seguindo para a maldição. Elas não conseguem enxergar aqueles que vão ter o castigo eterno por aí. Elas não conseguem enxergar, meu irmão. E o texto vai falar da história que o sacerdote passa e passa de longe, que o levita passa e passa de longe, mas vem um montado no seu cavalo, montado no seu cavalo, e ao olhar, ele não só desce do seu cavalo, ele se aproxima, ele pega aquele homem, querido, ele pega aquele homem ferido, ele pega aquele que está no caminho, que foi deixado quase morto, ele pega e gasta aquilo que está com ele na viagem. Ele pega o óleo, começa a colocar naquelas feridas. Ele pega o vinho e começa a dar para aquele homem. Ele está dando remédio para aquele que está no caminho. A gente fala que a gente é cheio do Espírito Santo, e isso são figuras do Espírito, sim ou não? O óleo e o vinho, o óleo e o vinho, o óleo e o vinho. A gente fala que tem isso na nossa vida, e pessoas na beira do caminho precisando desses curativos, e pessoas ao nosso lado precisando desses curativos, e pessoas ao nosso redor precisando desses curativos. A gente pode escolher, querido. A gente pode ser o sacerdote. A gente pode ser o sacerdote que cumpriu o seu turno, e o turno era pesado. Se você ler Crônicas, tu vai ver como que era o turno. Era turno, irmão. Tinha que trabalhar no templo, tinha que estar lá, e ele cumpriu o seu turno, e ele cumpriu o seu papel religioso, ele cumpriu o seu papel na igreja, ele cumpriu a sua escala, ele cumpriu aquilo que ele tinha para fazer. Mas quando ele saiu da onde ele estava cumprindo, ele ligou e foi, ligou o seu motor e foi, sem olhar para o lado e ao redor. Eu amo ao Senhor, eu só amo ao Senhor, eu só tenho ao Senhor, eu só tenho ao Senhor. O texto bíblico vai falar que aquele que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, não ama a Deus. Não dá para falar que ama a Deus sem amar o seu irmão. E aquele samaritano, que era o improvável, que era aquele que não era nem para tocar em alguém que estava ali, porque ele era os rejeitados, ele era alguém que não podia nem realizar aquilo ali, querido. Foi o que parou. Jesus dá uma lição para a gente. A gente vai ser pessoas religiosas que têm a vida eterna dentro das quatro paredes e não manifesta nada do lado de fora. A gente vai ser esse tipo de gente que passa a passos largos. Até quando você vai olhar pessoas na sarjeta e não vai interpretar a lei para elas? Até quando você não vai oferecer a vida eterna, o presente, o dom de Deus para aqueles que estão à beira do caminho? E ele gasta os recursos dele. Ele pega aquele homem, coloca no seu cavalo, leva para um lugar, paga a hospedagem e fala. Ele paga a hospedagem e fala para o hospedeiro: se faltar dinheiro, eu estou voltando e pago a diferença.
Queridos, custa tudo, querido, se importar. Custa os nossos recursos. Custa a nossa vida. Você precisa analisar você. Esse homem perguntou e Jesus contou essa história. E sabe como que é o final da história? É Jesus falando para ele: e aí, quem que é o próximo dessa história? Jesus respondeu a pergunta dele contando uma história e devolveu a pergunta para ele. E ele não teve dúvida na hora de responder de quem era o próximo. Ele falou: o próximo foi aquele que se importou. O próximo foi aquele que parou. O próximo foi aquele que se envolveu com o caso. O próximo daquele homem foi alguém improvável. O próximo daquele homem foi alguém que talvez ele nem esperava que podia ser o próximo dele. Queridos, quem são os seus próximos? Às vezes a gente está procurando o próximo tão longe. Próximo já fala de proximidade. Você tem o teu filho, você tem a tua família, você tem o teu vizinho, você tem a pessoa que você vai sair e encontrar ali na esquina. Você tem tanta gente que pode ser o seu próximo. Você pode escolhê-la, porque Deus vai te dar a oportunidade a se manifestar se você quiser dar de comer a essas pessoas. Você tem o pão da vida, querido. Você tem o pão que desceu do céu. Dê alimento para aqueles que têm fome. Dê alimento para aqueles que têm sede. Dê alimento para aqueles que estão sedentos aí fora por Jesus. O mundo está indo em caminhos largos para o lugar da maldição. E quantos são aqueles que vão se levantar para ouvir aquilo que Jesus respondeu para esse homem no final, que ele fala quem era o próximo. Ele vira, não condena a resposta e fala: vai e faça o mesmo. Queria te convidar a ficar de pé. Meu coração eu entreguei a ti e percebi que és tudo que procurei, pois estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração.
precisa saber o que diz meu coração. Quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Você já entregou o seu coração para Jesus? O coração é dele, mas pode ser que você quer fazer mais. Ao olhar para a tua vida, você tem perguntas que ainda precisa ser respondida, como esse homem. Esse homem, ele pergunta, tem resposta para a vida dele, e a resposta dele é assim, ó. O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia. O que usou de misericórdia. E eu queria te convidar, meu irmão, se você está precisando crescer em misericórdia para aqueles que não pensam igual a você, aqueles que não creem igual a você, mas estão do teu lado, e você não está sabendo como lidar com essas situações, eu queria orar por você nesta noite. Que você quer aumentar as manifestações do fruto do Senhor na vida dos outros. Queria orar por você. Queria orar por você. Misericórdia é algo manifestada de Deus assim para nós. Sabe o que é? É você merece o castigo. Você merece ser condenado. E Deus não faz com você por misericórdia. Então aí você vai andar pela rua assim: quem é, Senhor? Quem é, Senhor, que você quer que eu ame hoje? Ele merece castigado, ele merece ser castigado, mas eu não vou fazer, eu vou amá-lo. Misericórdia é isso, é escolher aquilo que Deus tem no seu coração para a humanidade. A humanidade errou com ele, merecia o castigo eterno, e ele, por amar a humanidade, ele se dá, querido, ele se entrega, ele se sacrifica, ele doa tudo de melhor que tem, e o nome dele é assim: Jesus. Jesus, 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 o Filho do Deus vivo. Quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo.
Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, está aqui os teus filhos, Senhor. Pai, que ao ouvir essa mensagem, ao ouvir a tua palavra, Senhor, e ao olhar e se confrontar, querem mais, Senhor. Querem manifestar mais do teu poder, do teu amor aí fora. Querem mostrar ao mundo que te amam e porque te amam, amam eles, Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrama, aumente o amor que o Senhor já colocou nos seus corações, Senhor. Pai, manifesta amor cada vez maior na vida dos teus filhos. Transborde, Senhor, transborde. Transborde, Senhor. Transborde amor, Senhor. Transborde amor. Pai, que eles não ficam presos às limitações, que eles não ficam presos aos recursos que eles já têm, que eles não fiquem presos àquilo que eles sabem, mas que eles tenham o poder do Espírito, a unção do alto, a manifestação daquele que é todo-poderoso. Pai, em nome de Jesus, que aos teus filhos, ao tocarem as pessoas, elas sejam impactadas pelo teu amor, que elas consigam receber o presente, o dom de Deus, o dom gratuito que é a vida eterna. Pai, enche elas do teu amor, enche elas do teu poder, enche elas da tua misericórdia. Pai, aplique o coração delas em se revelar, ó Deus, às outras pessoas. Pai, que elas ao olhar, elas não consigam enxergar uma pessoa que sequer, que não merece o seu amor. Que elas ao olhar para o lado, Senhor, elas não consigam ver alguém que o Senhor não ame, e elas consigam amar através do amor de Jesus. Aumente, Senhor. Paulo diz que o Senhor já derramou através do Espírito o amor em nossos corações. Transborde, transborde, Jesus. Transborde amor nessa igreja, transborde amor nesses irmãos, transborde amor em cada filho e cada filha sua aqui, Senhor. Transborde o teu amor, porque assim seremos conhecidos. Assim seremos conhecidos que somos do Senhor, que somos seus discípulos, se amarmos. Queremos te amar cada vez mais, Jesus. Queremos derramar de amor, Senhor. Queremos te amar e derramar esse amor na sociedade, nesse mundo, porque o Senhor amou o mundo, Senhor. Nós também queremos amar. Pai, que cada irmão, que cada irmã que saiu do teu banco pensando em alguém que precisa derramar mais amor, ela consiga a partir de hoje, Pai, que ela consiga ver a transformação através daquilo que o Senhor vai realizar. Pai, aumente o senso de misericórdia, Senhor, na vida dos teus filhos, que o coração dos teus filhos possa ser um coração compassivo, misericordioso, Senhor. Misericórdia é olhar com o olhar do coração, é olhar a miséria de alguém com o olhar do coração de Deus, é olhar a miséria do miserável e saber o coração de Deus pode transformar essa miséria. É olhar para aquele que precisa, que está quase morto na beira do caminho, e falar: Jesus tem vida para você. Pai, coloca as palavras sábias, Pai, coloca as palavras de sabedoria, Pai, dê revelações, entendimento, aumente a fé. Pai, se tiver nesse caminho, nessa ida desse povo, fazendo o mesmo, Senhor, como o Senhor orientou aquele servo. Pai, se tiver alguém enfermo, que eles possam curá-los. Por sinal, Senhor, que eles possam impor as mãos sobre os doentes e eles serem sarados, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aumente a medida da fé, aumente a medida da fé, aumente a medida do testemunho, aumente a medida, Senhor, da proclamação através da gente, para a glória do teu nome. Pai, nós te oramos nesta noite, Senhor, sabendo das coisas lindas que o Senhor está realizando e ainda vai realizar, para a glória
do teu nome. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Vai com Deus para o teu lugar.